Estou sentindo, Bisoto. Eu senti, dá para ver até pela o que estava acontecendo naquele momento das redes sociais do Carnaval, que realmente o Renan estava um pouco para trás e ele realmente não subiu tanto na pesquisa Atas. Eu desconfio que nessa ele vai subir um pouco mais. Qual o seu prognóstico? E você que já fez, você fez uma live sobre pesquisa que todo mundo está falando muito, inclusive. Cara, eu quero dar uma conversada com a nossa militância e vai ser justamente no sentido contrário à tua avaliação. Eu não espero subida. Não? E eu quero dizer o seguinte: não entrem em pânico, não entrem em depressão, não joguem a toalha. Eu tenho aqui, eu estava pesquisando no Grok enquanto você falava, a primeira pesquisa Ibope de 1989, realizada no começo de março. Começo de março. Ela trouxe os seguintes números. Brizola liderava com 15%. Lula vinha em segundo lugar com 12%. Fernando Collor de Mello não chegava a 5%. E aí eu quero lembrar, para quem não estudou esse período da história, essa eleição é a mais importante, talvez, de toda a nova república, e eu vejo similaridades dela com a eleição atual. O Collor se elegeu governador, ele era governador, Renan Santos não é governador. Ele se elegeu governador de Alagoas em 1986. Antes disso, ele tinha sido deputado federal, votou no colégio eleitoral, inclusive, que elegeu Tancredo Neves, e ele votou em Paulo Maluf. Antes disso, ele tinha sido prefeito de Maceió. Como prefeito de Maceió e deputado federal, ele não teve tanta mídia. Já como governador, estratégia bolada por um rapaz chamado Cláudio Humberto, esse rapaz existe até hoje, relevante aí nas colunas de fofoca política, o famoso Diário do Poder, diariodopoder.com.br, se vocês quiserem ler a coluna do Cláudio Humberto. O Cláudio Humberto era o assessor de comunicação do Collor. Cláudio Humberto montou uma estratégia de aproximação dos grandes veículos, Folha, Veja, Estadão. O Collor saiu de Alagoas, veio para São Paulo, visitou redações, foi no Rio de Janeiro, visitou a Globo. Eles viraram amigos dos editores, eles passavam matéria, notícia, e aí o Collor começou a construção do personagem do Caçador de Marajás. Em 87, se eu não estou enganado, teve capa da Veja para o Caçador de Marajás, que ele estava caçando Marajá em Alagoas, e teve um Globo Repórter inteiro, com uma audiência que hoje o jovem não faz ideia do que era o Globo Repórter na época. Era 80%, 90% do país assistindo aquela bosta do Caçador de Marajás. E o Collor aparece nessa primeira pesquisa Ibope de 1989 com 5%. Com toda essa exposição, aparecendo na grande mídia nacional, sendo capa da Veja numa época que a Veja circulava 2 milhões de exemplares por dia. Não é essa Veja falida de hoje também, não é. É a Veja no ápice da Veja. Aparecendo na Folha de São Paulo, aparecendo no Estadão, ele batia 5%. E o Lula e o Brizola liderando confortavelmente. Qual foi o resultado do primeiro turno? Collor foi em primeiro para o segundo turno, com 30 e tantos por cento. O Lula passou por um fiapo, com 15%, e o Brizola ficou fora por um pentelho também, com 14 e uns quebradinhos. Foi meia dúzia de votos que o Lula fez a mais em São Paulo. Foi São Paulo que empurrou o Lula para o segundo turno. E aí ele tirou o Brizola do segundo turno, perdeu a eleição para o Collor foi eleito. Há alguns motivos para o Renan estar num platô e por que eu não espero subida em nenhuma pesquisa nova. Porque falta visibilidade. O nosso grande drama, eu tenho o número da Quest aqui, deixa eu trazer o número exato, 76% dizem que não conhecem Renan Santos. Acho que é isso. Só um pouquinho que eu tenho genial aqui. Pronto. Página 77. Vamos voltar. Aqui. Conhecimento potencial de voto e rejeição, março de 26. Renan Santos, 5% dizem que conhecem e votariam. Lembrando que isso aqui é uma pergunta de respostas múltiplas. Então, o entrevistador lê lá para o candidato. Conhecimento potencial de voto e rejeição de lideranças nacionais. Lula, conhece e votaria, não conhece ou conhece e não votaria? O Lula com 56% de rejeição. Flávio com 55%. Ratinho Júnior, inclusive eu já fiz essa leitura na minha live, não tem viabilidade nenhuma porque ele é conhecido. Ele já tem quase 40% de conhecimento que rejeitam ele. É muita coisa. Aí vai descendo, nós chegamos em Renan Santos. 76% não conhecem.
ele teria que conhece e votaria, converter tudo aqui para virar em 5% dos votos. E nesse conhece e votaria, certamente tem voto do Flávio, tem voto do Ratinho, tem voto do Zema, tem voto do Caiado, tem voto do Leite, porque, repetindo, é uma pergunta de múltiplas respostas. É perguntado um candidato por vez. Então, o nosso grande drama está nesse 74% aqui, nesse 76%, perdão, que não conhecem. Nós teríamos que reverter o drama do desconhecimento, Júnior. Então, eu não espero melhora agora, eu não espero melhora no próximo mês, eu realmente só espero melhora a partir do momento em que a campanha comece, as convenções ocorram, e aí tem um evento para mim que é o mais importante de todos, que a partir do momento que as convenções fecham, os grandes veículos, as emissoras de TV e rádio, elas são obrigadas a darem espaço equitativo na sua programação jornalística. Então, Bom Dia Brasil, se falou da agenda de candidato do Lula, tem que falar do Flávio, tem que falar do Renan, tem que falar de quem for candidato. E aí nós ganhamos visibilidade. Aí nós vamos começar a crescer. Hoje nós temos esse drama aqui, é muita gente que não conhece. Nós não chegamos no eleitorado. Nós temos uma rejeição, é a menor de todas as rejeições. Menor do que de Aldo Rebelo, menor do que Ratinho Júnior, essa gigantesca, menor do que Caiado, menor do que a de todo mundo. Então, o potencial de crescimento está ali. Nós vamos crescer. Nós vamos bater os 10 que eu estou prometendo desde o início, nós vamos bater esses 10. Só que, para isso, precisa de visibilidade. Sem visibilidade, não há conversão. E não há mágica. Não... Ah, mas então o Renan está errando na pré-campanha. Está errando no quê? Não tem mágica, gente. Não tem bala de prata. Nós teria que dar um jeito de aparecer na Globo. Como é que aparece na Globo? Como é que fura a bolha e ganha cobertura do Jornal Nacional? E ganha cobertura do Jornal Hoje? E ganha cobertura do Bom Dia Brasil? Não tem mágica. Não tem segredo. Não tem milagre que possa ser feito aqui nesse momento. Dá pra gente tentar reforçar a rede social, dá pra tentar... E aí tem algumas coisas que dá pra fazer. Mas nada que vai... Meu Deus, nós vamos saltar de 1, 2 para 5 em uma pesquisa. Não vai acontecer. Isso é para entrar em desespero? Não, não é. Porque quando o conhecimento for resolvido, e será, não é um negócio sobre... Ah, mas então não tem solução. Não, tem. Porque quando terminou a convenção, o Renan vai ter o mesmo espaço que todo mundo. No Bom Dia Brasil, no Jornal Hoje, no Jornal Nacional. Aí as pessoas vão se interessar, aí as pessoas vão atrás, aí nós vamos fazer aquele 10% rapidamente, e é aí que o jogo começa de verdade. O jogo vai começar quando nós batermos nos 10. Aí nós vamos começar a separar o homem de menino e vamos ver para que lado que caminha a eleição. Interessante. Agora, uma coisa também que eu quero perguntar, já que você deixou claro aí para a militância não se desesperar, mas algo que também veio uma ideia meio sua, né? Que são as viagens pelo Brasil do Renan. Sim. Como que você avalia as viagens? O que você está achando das IRLs ou das visitas? A viagem pelo Paraná, assim, nossa, foi incrível, cara. Posso falar? Foram em poucas cidades, mas muita rádio. Acho que umas 20 rádios que eles foram. Evento lotado. O Cascavel assustou, cara. 400 pessoas em Cascavel. Cascavel? É esse o lance, Júnior. Assim, ó. A IRL não me empolga por um motivo simples, porque a IRL tá falando para nossa galera. E a nossa galera é nossa. Legal manter a militância ativada, mobilizada e tal. Tudo ok. E não tô dizendo para parar de fazer IRL também. Ela só não me empolga porque nós estamos falando para nós mesmos. Nós estamos falando pro eleitor que já é nosso. Agora, 20 rádios, porra, do caralho, e tem que fazer mais, e não tem que parar. E o grande lance é esse, é um foco obsessivo em falar para fora. Como é que fala para fora? Falando com o veículo de imprensa local. Fala com a rádio, fala com o jornal, fala com a página de Facebook, que é grande e faz rolo na cidade. Fala com a galera do local, porque aí você consegue ir levando o nome, aí você vai furando essa barreira. Aí você vai fazendo o que os americanos chamam de seeding, semeadura. Você vai deixando ali uma sementinha que vai germinar com o tempo. Quando você vê um evento desse, tipo Cascavel, que você está mencionando, com 400 pessoas... Cascavel nem tem candidato nosso lá, né, Júnior? Eu não sei dizer. Eu tenho quase certeza que não. Se eu não me engano, o França falou disso, inclusive, no evento lá. Ele se lamentou por não ter candidatura em Cascavel. Um lugar que nós nem temos um porta-voz local, que nós não temos alguém que puxa essa galera.
botar 400 pessoas, você vê que há essa demanda por esse candidato que não seja Lula nem Bolsonaro e que traga algo diferente para a eleição. É só não continuar, é só não parar, é continuar, fazer mais. Eu vi que teve São Bernardo do Campo também, interior de São Paulo tem que ser bem cuidado. Cara, Ribeirão Preto tem mais de 1 milhão de eleitores, só em Ribeirão. É uma enormidade. Então tem que ir nesses lugares e continuar rodando, continuar fazendo o nosso, e continuar levando a mensagem, e continuar conversando com as pessoas, e continuar perguntando quem é Renan Santos. É um trabalho... Eu vou continuar teimando numa ideia minha, que eu dei a primeira vez, foi no final do ano passado, depois eu falei de novo no começo desse ano, e eu vou repetir hoje aqui no Bisoto by Night. É uma ideia tosca, tosquíssima, mas que o nosso militante pode fazer. Como é que o Bolsonaro se tornou conhecido entre o final de 2017 e o início de 2018? A porra dos outdoor de beira de rodovia. O Bolsonaro não botou um daqueles outdoors, até porque ele não tinha grana, como nós não temos. O MBL não tem grana para bancar isso, a missão não tem grana para bancar isso, e não sei, acho que até é ilegal. Mas o militante pode fazer uma vaquinha com o núcleo dele e botar um outdoor lá só com a foto do Renan, sem pedir voto, sem falar em eleição, porque isso é proibido, isso é vedado pela legislação. Bota uma foto gigante do Renan, essa foto linda dele ali, mostrando os bagos, Junito. Bota a foto aí para nós ver os bagos do Renan. Essa foto estúdio, isso. Bota essa foto e uma pergunta só. Quem é Renan Santos? Mais nada. Sem voto, sem nada. Sem QR Code de visita em redes sociais, até porque ninguém aponta QR Code para outdoor. Mas bota uma porra de um outdoor desse na entrada de Curitiba. Bota outro aqui na entrada da 101 em Floripa. Bota outro na Freeway em Porto Alegre. Bota outro na entrada de São Paulo. Mete outro na entrada de Belo Horizonte. Mete mais um no Rio de Janeiro. Mete mais alguns no Nordeste. Mete em Manaus. Manaus nós sempre aparecemos bem nas pesquisas. Não só de nacionais, porque eu não acredito em corte de regional para o Renan em pesquisas nacionais. Mas em pesquisas locais, todas as pesquisas locais nós pontuamos bem. Mete a porra de um outdoor lá em Manaus. Quem é Renan Santos? Faz isso no Brasil inteiro. Gente, o outdoor não é caro, tá? Você consegue contratar um outdoor por 2, 3 mil reais. Individualmente parece caro, mas você reúne uma galera, reúne 10 membros do núcleo. 3 mil, é 300 pila cada um. Bota 300 pila, vai lá e bota a porra do outdoor. Disseminem a mensagem. Disseminem a mensagem. Agora é pré-campanha, é momento de tornar conhecido no Brasil inteiro. Bom, quero falar de Renan Santos ainda. Vou falar de Renan Santos, porque ele logo ele vai para Santa Catarina, que é o seu estado. Ele vai para... Eu achei que o Paraná ia ser um estado muito complicado para ele. E as pessoas... Ele falou, cara, ele disse que ele encontrou a pessoa que vota no Flávio. Vota no Flávio. As pessoas não estão muito animadas a votar no Flávio, e eu achei que ia ser um ambiente ruim para ele, né? Um ambiente pesado. O Paraná, não. Foi maravilhoso para ele, teve bastante o espaço, o discurso dele teve bastante espaço. Porém, Santa Catarina, estamos falando da Bolsonarolândia, né, cara? Deixa eu te dizer um negócio, Deixa eu te dizer um negócio. Eu fiquei sabendo de gente muito próxima do Carlos Bolsonaro que há uma fátua baixada pelo Ayatollah Carlos Carluxo Bolsonaro dizendo que o MBL e a Missão e Renan Santos, por óbvio, estão vetados. Tipo, todo e qualquer micro-influencer do bolsonarismo recebeu a fátua. Começou pelos grandes. Não é nem para bater. Tá proibido de bater, tá? Você acompanha muito esse universo. Você tem visto eles falarem da Missão? Eles começaram a bater num dia, no outro, parou. Pensei, Carlos, eu tava comemorando que um monte de influenciadores deles começaram a bater no Renan semana passada. Foi segunda-feira. Eu fiz uma live comemorando. É isso aí, caramba. Aí começou, porque é um erro, né? É um grande erro. Na terça-feira, nada. Nenhum pio. Nem fodendo. Carlos, ele já tinha mandado os grandes e aí deve ter baixado para geral. Tipo, não toquem no assunto. Isso explica não ter tido hostilidade no Paraná. E também não terá em Santa Catarina. Porque aí, como não tem influencer ativando a hostilidade, não pega. Mas isso eu posso falar.
Eu não quero falar, mas eu vou falar. Não deveria falar. É uma estratégia bem ruim. De não falar? De tentar ignorar? É um momento que é o seguinte: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque o Renan tá com um discurso muito bom, tá tendo abertura, as pessoas estão ouvindo. Sabe, o PL do Paraná, tá, alguns membros, eu tenho contato com alguns, pessoal que era da época do Congresso, tudo, cara, o Renan tá com um discurso muito foda. O discurso do Renan tá redondinho, tá foda. Tá foda. E eles não falam, ninguém fala, mas todo mundo sabe. O Renan tá vindo com resposta Eu ao. acho que eles estão se iludindo, Júnior. Sabe onde é que tá o erro? Eles estão se iludindo com os números atuais de pesquisa. Se a gente não falar, vai ficar preso aí nessa bolha de baixo, ninguém vai prestar atenção, e aí o Flávio consolida, e aí o voto fica em nós, porque não tem opção. Eu acho que eles estão jogando esse jogo. Eles vão tomar o susto a hora que minha previsão, que não é nenhuma profecia, não é torcida, não é nada, é análise, se confirmar na abertura de campanha. Quando o Renan bater 10, aí eles vão vir tentar bater, e aí eu acho que já é meio tarde, tá? Aí eu acho que é o efeito fermento para pão. Quanto mais bate, mais cresce. E outra, se eles batessem agora, ia acontecer a mesma coisa também. Porque o Renan tá muito bem. Você definiu muito bem, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Bate agora, chama atenção, a pessoa vai lá e concorda com o que o Renan tá falando. Vai lá e vê os vídeos e concorda com o que o Renan tá falando. Se deixa para bater quando já subiu, também é ruim, porque daí o cara já tá em subida, tá batendo por desespero. Eles estão numa situação ruim. Eles têm, cara, a grande torcida deles tinha um cenário que eu considerava impossível até 3 meses atrás, mas eu comecei a ver referência anedótica. Isso não é pesquisa, não é número, não é ciência, é referência anedótica. Eleitor do Lula e da Dilma, gente que votou nas duas eleições da Dilma, que votou no Lula em 22, vindo me dizer que vai votar no Renan. Molecada, gente um pouco mais velha, troço muito esquisito. E aí você vê o Haddad nos cenários em que já foi testado, o Datafolha testou, o Atlas testou. O Haddad está no patamar bem abaixo do Lula. Imagina, Júnior, numa eleição em que o Haddad fique preso ali nos 30 e que o Renan bata nos 20. Só imagina. E aí pode ser o inferno do Flávio, que é o inferno que o PSDB viu em Minas em 2018. Eles estão imaginando que eles vão ter uma eleição muito tranquila disputando contra o PT no segundo turno. E vai que não seja contra o PT, e vai que seja contra nós. Eles vão estar muito fodidos, bicho. Eles vão estar muito fodidos. Eu falei isso na live essa semana, que tava junto com o Renan. Ele não entendeu até. Falei, cara, às vezes o segundo turno não vai estar o Lula lá. E ele entendeu que não, o Lula não vai ser candidato. Eu falei, não, é que eu acho que você vai estar, Bu. Pode ser. Porque Sim. assim, se eles meio que desistirem dessa campanha eleitoral, que eles estão indo muito mal, há chances. Se não for o Lula o candidato. Cara, nós vimos Haddad numa eleição, tá? Nós já vimos o desempenho do Haddad numa eleição. O Haddad teve uma performance de urna maior do que foi a performance de campanha dele, sejamos francos. A campanha foi ruim. O Haddad foi para o segundo turno num efeito de comoção com o Lula, o Ciro não conseguiu engrenar, a campanha do Ciro não engatou, o Ciro ficou preso ali muito tempo embaixo, até terminou com mais voto na urna do que tinha nas pesquisas, mas ficou preso embaixo muito tempo, demorou para ter a onda Ciro veio só no finalzinho do primeiro turno, que deu os 12% para ele, mas o desempenho do Haddad é ruim, o Haddad é um candidato ruim, e agora, além do Haddad ser ruim, ele é um ruim velho. Em 2018, pelo menos, ele era um ruim novo. Tinha sido prefeito de São Paulo, perdeu a reeleição, mas era novidade, carinha nova. Agora é o Taxade, agora é o cara que meteu taxa nas brusinhas, cara. Agora é o eleitor, eu sempre faço questão de lembrar isso, porque quem se fudeu com as taxas não foi eleitor de classe média, não foi eleitor com poder aquisitivo legal. Foi a senhorinha que tinha o grupo de amiga e vendia a brusinha da Shine para as amigas. E fodeu com o negócio da coitada. Fodeu com o cara que vendia bugiganga, camelô, com um monte de gente. É eleitor do PT. Esse eleitor não é eleitor tradicional de direita. Esse eleitor não vota no Haddad. E aí, com o Haddad na urna, velho, começa a ficar bom esse negócio. Bom.
sei que muita gente pode estar falando, isso é sonhar. Cara. Não, eu não sonho. Eu sempre fui muito realista, Júnior. Eu acabei de dizer aqui que nós não vamos crescer nas próximas pesquisas, que não é para se incomodar com esse platô. Também tenho dito que os 10% virão ao natural, mas que o resto é muito difícil, que daí nós vamos subir a montanha. Eu sou muito realista, eu sou muito pé no chão. Eu não espero milagre. Nós estamos fazendo análise aqui. Depois do 10%, com uma candidatura ruim do Haddad, começar a sangrar voto dali também e começar a pintar um Renan competitivo para ir para o segundo turno, a conversa do eleitor muda. E aí você pode confirmar o que eu vou dizer agora. Quem conhecer algum marqueteiro pode falar com qualquer marqueteiro do Brasil. Eu converso com muitos. O eleitor está decidindo o voto cada vez mais tarde. A conversa sobre o voto familiar está acontecendo praticamente uma semana, no máximo, antes da eleição. No domingo anterior ao domingo da eleição. Exatamente. Se chegar ali com o Renan com 15, 20, discutindo uma segunda posição, talvez essa conversa seja diferente. Talvez a semana final da eleição reserve emoções diferentes. Romeu Zema tinha 15% há 2 semanas das eleições e moeu na eleição em Minas Gerais. Carlos Moisés, em Santa Catarina, em 2018, bateu 10%, faltando 3 dias para as eleições. E foi a conversa sobre casamento e voto que levou. Então, se o cenário lá se configurar direitinho, tem jogo. É isso que nós estamos falando. Nós não estamos dizendo que vai ser isso. É que a lógica é que pode ser isso. Eu ia falar isso. Nas últimas eleições, realmente é na última semana, nos últimos 10 dias, última semana, principalmente. Nos últimos dias. Na eleição aqui de São Paulo 2020, foi nos últimos 3 dias, Bisoto.